Quero começar falando de democracia, que a gente está num processo eleitoral, que é quando a democracia ganha ainda mais importância, é a manifestação, né, mais óbvia da democracia, um processo eleitoral. E eu não tenho como deixar de enxergar uma diferença de abordagem em relação à Venezuela. O seu partido, por exemplo, o PSOL, na primeira nota do processo eleitoral, em relação ao processo eleitoral na Venezuela, dizia assim: o partido manifesta apoio à posição divulgada nesta quinta-feira, 1º de agosto, pelos governos do Brasil, Colômbia e México, diante das incertezas que rondam o processo eleitoral venezuelano. É justa a cobrança por mais transparência endereçada às instituições eleitorais daquele país. No entanto, o PT, que é o maior partido da sua coligação, disse o seguinte, no primeiro parágrafo também: o PT saúda o povo venezuelano pelo processo eleitoral ocorrido no domingo, dia 28 de julho de 2024, em uma jornada pacífica, democrática e soberana. Temos a certeza de que o Conselho Nacional Eleitoral, que apontou a vitória do presidente Nicolás Maduro, dará tratamento respeitoso a todos os recursos que receba nos prazos e nos termos previstos na Constituição e segue. São duas notas muito diferentes. Uma nota do PSOL dizendo vamos esperar e uma nota do PT dizendo aconteceu a eleição, ela foi democrática, pronto e acabou. Como é que o senhor enxerga essa diferença e como é que o senhor vai arbitrar, se eleito for, uma diferença tão marcada e acentuada num tema tão importante, civilizatório, que é a democracia? Natuza, primeiro, democracia para mim é um princípio inegociável. Seja aqui, seja na Venezuela, seja em qualquer parte. Isso é importante que fique dito. Eu sou filiado ao PSOL, ajudei a construir a nota partidária e o meu posicionamento é o posicionamento de que as cobranças por transparência no processo eleitoral da Venezuela são absolutamente justas e que o governo venezuelano e o Tribunal Eleitoral de lá precisa prestar esses esclarecimentos para a sociedade como um todo, em nome da transparência e da democracia. Agora, para além das posições partidárias, o governo federal, junto com o governo da Colômbia e do México, e essa tem sido a principal iniciativa internacional para buscar uma solução razoável e democrática para a Venezuela, tomou um posicionamento. E é nesse posicionamento que eu me ancoro. Um posicionamento da diplomacia brasileira, cobrando do governo venezuelano que respeite as instituições, que seja transparente e que divulgue as atas eleitorais. Esse é o tema. Agora, eu não acho que, por esse posicionamento da nota do PT que você se referiu, quando se trata aqui do debate democrático nacional, nós precisamos separar o joio do trigo, né? O PT perdeu inúmeras eleições presidenciais, ganhou outras tantas. Sempre que perdeu, não tentou dar golpe, não questionou o resultado eleitoral, não propôs virada de mesa. Ao contrário, ganhou a última eleição e quase foi vítima de uma tentativa de golpe no 8 de janeiro. Eu acho que é importante a gente também trabalhar para que esse debate sobre a Venezuela e a democracia, que é importante, ele também não obscureça um outro debate. Recentemente, o meu adversário, o Ricardo Nunes, que hoje ocupa a cadeira de prefeito de São Paulo, disse que não houve tentativa golpista no 8 de janeiro, disse que eram senhorinhas, a mesma narrativa bolsonarista. Isso me preocupa muito mais. Sobre Venezuela, o senhor considera que ali reside uma democracia ou uma ditadura? A Venezuela não é o meu modelo de democracia. Mas é uma ditadura? Olha, Ou é uma democracia? Eu queria muito que o senhor qualificasse, porque ao senhor qualificar, eu consigo entender muito do seu pensamento. Se o senhor não qualifica, fica a impressão de que o senhor está evitando dizer que uma coisa ou outra. Não é o meu modelo de democracia, né? Se ficar, Natuza, comprovado, e aí é esse processo de transparência que nós estamos propondo e cobrando. Se ficar comprovado que houve fraude nas eleições, se isso de fato se comprovar, né, e o governo que exercitou fraude permanecer no governo, você não vai ter mais lá uma democracia. Definitivamente. Eu entendo. Agora, o que eu queria pontuar também, Natuza, eu sei que isso é importante, não vou me recusar a responder nenhum tipo de pergunta. Agora, a Venezuela está a 4.000 quilômetros de São Paulo. A 20 quilômetros daqui do estúdio da Globo, a gente tem o Córrego dos Freitas, lá no Capão Redondo, um problema histórico de saneamento.
A gente tem feito um debate sobre a Prefeitura de São Paulo, e é lógico que o debate democrático é importante, não me furtarei dele. Mas eu sou candidato a prefeito de São Paulo e preciso tratar sobre essas questões que afligem a população de São Paulo de uma maneira muito mais forte do que um debate diplomático internacional, por mais que o tema da democracia seja um tema que precisa ser pautado sempre, reafirmado. Me preocupa, inclusive, os descaminhos aqui dos processos institucionais e participativos na cidade de São Paulo, com um candidato que é apadrinhado pelo Jair Bolsonaro e por setores antidemocráticos, né? Avançando num projeto, por exemplo, de milicianização da Guarda Municipal, como a operação que a gente viu ontem na Cracolândia, do crime organizado entrando em contratos do governo. Isso é uma ameaça muito mais candente, urgente para a democracia na nossa cidade do que qualquer debate internacional. Teve uma parte da minha pergunta que eu queria que o senhor respondesse, que é como é que o senhor vai arbitrar diferentes visões na prefeitura, se eleito for, entre o PT e o PSOL? Eleito prefeito, eu serei o prefeito de São Paulo. E vou exercitar este papel, dialogando com o conjunto dos partidos, compondo de maneira democrática, né? Mas a população elegerá uma chapa. Eu, com a Marta Suplicy de vice, construindo com 8 partidos políticos que hoje compõem a nossa coligação, é a maior coligação do campo progressista da história das eleições municipais em São Paulo, da qual eu me orgulho. Minha trajetória de construção política, desde minha militância no movimento social, muito jovem ainda, sempre foi apostar no diálogo, em construção democrática, e é isso que eu vou fazer no governo, mas não vou ficar refém de nenhuma posição que não seja aquela do programa que vai ter sido eleito nas urnas.